A revolução quântica. Apesar de todas as mentes brilhantes e vorazes concentradas no quantum, e das verdades isoladas que haviam adivinhado ou descoberto no início dos anos 1920, ainda não havia uma teoria geral do quantum, nem qualquer indicação de que ela fosse possível. Bohr conseguiu reunir certos princípios que, se verdadeiros, explicavam por que os átomos eram estáveis e quais eram suas linhas espectrais. Mas por que esses princípios eram verdadeiros e como aplicá-los na análise de outros sistemas? Ninguém sabia. Muitos físicos quânticos começaram a se sentir desanimados. Max Born, 1882-1970, futuro ganhador do prêmio Nobel que logo criaria o termo fóton, escreveu: "Estou sem esperanças sobre a teoria quântica, tentando encontrar uma receita para calcular o hélio e outros átomos, mas não consigo. Os quanta realmente estão uma bagunça desanimadora." Wolfgang Pauli, 1900-1958, outro futuro laureado com o Nobel que depois iria formular e propor a teoria matemática da propriedade chamada spin, disse o seguinte: "A física está muito confusa no momento. Está difícil demais para mim. Eu preferia ser um comediante do cinema ou algo assim, e nunca ter ouvido falar de física." A natureza nos apresenta enigmas, e nós que temos de resolvê-los. Uma coisa que se pode dizer sobre os físicos é que eles sempre têm muita fé em que esses enigmas abrigam verdades profundas. Acreditamos que a natureza é governada por regras gerais, e não uma miscelânea de fenômenos não relacionados. Os primeiros pesquisadores não sabiam o que seria uma teoria geral do quantum, mas acreditavam que ela existia. O mundo que exploravam se recusava obstinadamente a dar explicações, mas eles imaginavam que poderia ser compreendido. Esse sonho os alimentava. Eles mostravam-se vulneráveis em momentos de dúvida e desespero, como todos nós, mas seguiram adiante em difíceis jornadas que consumiram anos de suas vidas, motivados pela convicção de que haveria uma verdadeira recompensa na linha de chegada. Como em qualquer empreendimento difícil, constatamos que os que venceram tinham fortes convicções, pois os que não tinham muita fé tombaram antes de obter algum resultado. É fácil entender o desespero de cientistas como Born e Pauli, pois a teoria quântica não era apenas um desafio em si mesmo, ela também surgia num momento difícil da história. A maioria dos pioneiros do quantum trabalhava na Alemanha ou circulava entre a Alemanha e o instituto que Bohr fundara em 1921 na Universidade de Copenhague. Portanto, eles estavam destinados a conduzir suas buscas de uma nova ordem científica numa época em que a ordem política e social ao seu redor se dissolvia no caos. Em 1922, o ministro do exterior da Alemanha foi assassinado. Em 1923, o valor do marco alemão afundou para 1/300 de seu valor antes da guerra. Eram necessários 500 bilhões desses dólares alemães para comprar 1 quilo de pão. Mesmo assim, os novos cientistas do quantum procuravam se concentrar na compreensão do átomo e, de forma mais geral, nas leis fundamentais da natureza aplicáveis àquela escala diminuta. Os resultados começaram afinal a aparecer em meados da década. Primeiro aos trancos e barrancos, a partir de um trabalho publicado em 1925 por um homem de 23 anos chamado Werner Heisenberg, 1901-1976. Nascido em Würzburg, na Alemanha, filho de um professor de línguas clássicas, Heisenberg destacou-se ainda jovem pela inteligência e competitividade. O pai encorajava esse espírito competitivo, e Heisenberg estava sempre envolvido em conflitos com seu irmão, um ano mais velho que ele. As disputas terminavam em lutas sangrentas em que os dois se batiam com cadeiras antes de proclamar uma trégua, que só se manteve após seguirem caminhos separados, saindo de casa e não falando mais um com o outro durante o resto da vida. Anos depois, Heisenberg enfrentaria com a mesma ferocidade os desafios apresentados por seu trabalho. Heisenberg sempre encarava a competição como um desafio pessoal. Não tinha nenhum talento especial para esquiar, mas treinou tanto que virou excelente esquiador. Tornou-se corredor de longos percursos. Aprendeu a tocar piano e violoncelo. Contudo, o mais importante, ao descobrir na escola que tinha talento para a aritmética, desenvolveu grande interesse pela matemática e suas aplicações. No verão de 1920,
Heisenberg optou por um curso de doutorado em matemática, mas, para ser aceito em algum programa, era preciso convencer um membro da faculdade a patrocinar sua admissão. Por intermédio de um conhecido do pai, Heisenberg conseguiu marcar uma entrevista com um renomado matemático chamado Ferdinand von Lindemann, da Universidade de Munique. Na verdade, a entrevista não foi daquelas favoráveis, que às vezes a gente consegue por intervenção de um bom relacionamento. Heisenberg não foi convidado a tomar chá com bolinhos na Floresta Negra nem a contar histórias incríveis sobre sua inteligência. Nada disso. Há 2 anos de se aposentar, Lindemann já estava meio surdo e não muito interessado em primeiranistas. Ainda por cima, estava acompanhado de um poodle que latia tão alto que Heisenberg mal conseguia se fazer ouvir. O que parece ter arruinado de vez a chance de Heisenberg, porém, foi ter mencionado que havia lido um livro sobre a teoria da relatividade de Einstein, escrito pelo matemático Hermann Weyl. Ao tomar ciência do interesse do jovem por um livro de física, Lindemann, teórico dos números, de repente encerrou a entrevista dizendo: sendo assim, você é um caso perdido para a matemática. 4. Com esse comentário, provavelmente Lindemann quis insinuar que o interesse pela física era sinal de mau gosto. Mas, como físico, prefiro pensar que na verdade ele estava dizendo que, depois de ter se exposto a tema muito mais interessante, Heisenberg jamais teria paciência para a matemática. De qualquer forma, a arrogância e os preconceitos de Lindemann mudaram o curso da história. Se tivesse apoiado Heisenberg, a física teria perdido o homem cujas ideias se tornariam o cerne da teoria quântica. De qualquer forma, Heisenberg não viu muitas opções depois de ser rejeitado por Lindemann, e resolveu tentar o prêmio de consolação de um doutorado em física sob orientação de Arnold Sommerfeld, grande entusiasta do átomo de Bohr e que na época elaborava as suas próprias contribuições à teoria. Homem pequeno, já meio calvo, com um grande bigode sem poodles, Sommerfeld ficou impressionado com o que o jovem Heisenberg havia assimilado do livro de Weyl. Não tão impressionado a ponto de aprová-lo de imediato, mas o bastante para orientá-lo provisoriamente. Pode ser que você saiba alguma coisa, pode ser que você não saiba nada, disse Sommerfeld. Vamos ver. 5. Claro que Heisenberg sabia alguma coisa, o suficiente para concluir seu doutorado com Sommerfeld em 1923, subir para um grau mais avançado em 1924, chamado habilitação, e começar a trabalhar com Bohr em GO com Trimatingen. Mas seu caminho para a imortalidade só começaria depois de uma visita a Niels Bohr em Copenhague, no outono de 1924. Quando Heisenberg chegou, Bohr estava realizando um estudo equivocado para fazer reparos em seu modelo do átomo, e Heisenberg se juntou a ele. Digo equivocado não só porque o estudo fracassou, mas por causa do objetivo. Bohr queria eliminar os fótons de seu modelo, os conta de luz de Einstein. Pode parecer estranho, já que a ideia fora a inspiração para sua hipótese, de que o átomo poderia estar restrito apenas a certas energias discretas. Mesmo assim, Bohr, bem como outros cientistas, relutou em aceitar a realidade dos fótons. Por isso perguntou a si mesmo se não conseguiria criar uma variante de seu átomo original que não os incorporasse. 6. Ele acreditava que sim. Já vimos Bohr transpirar em cima de ideias e acabar vencendo, mas neste caso ele transpirou, porém não venceu. Quando ainda era estudante, eu e meus amigos idolatrávamos diversos físicos. Einstein por suas ideias radicais e a lógica a toda a prova. Feynman e o físico inglês Paul Dirac, 1902-1984, por inventar conceitos matemáticos que pareciam até ilegais e aplicá-los para obter resultados impressionantes. Depois os matemáticos arranjaram um jeito de justificá-los, e Bohr por sua intuição. Pensávamos neles como heróis, gênios sobre-humanos, com o pensamento sempre claro, as ideias sempre corretas. Isso não é incomum, suponho. Artistas, empreendedores e fãs de esportes estão sempre citando nomes de figuras que consideram os maiorais. No meu tempo de estudante, nos diziam que a intuição de Bohr a respeito da física quântica era tão impressionante que ele parecia ter uma linha direta com Deus. Mas as histórias sobre os primeiros tempos da teoria quântica nos informam a respeito de grandes sacadas, e raramente mencionam as inúmeras ideias equivocadas.
o que é natural, pois com o tempo as boas ideias sobrevivem, enquanto as más são esquecidas. Infelizmente, isso nos dá a falsa impressão de que a ciência é mais fácil e direta do que na verdade é, pelo menos para certos gênios. O grande jogador de basquete Michael Jordan declarou certa vez: "Eu já errei mais de 9.000 lançamentos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Tive chance de decidir 26 partidas no lance livre e errei. Já errei muitas vezes na vida. E foi por isso que acabei vencendo." 7. É inspirador saber que mesmo uma grande lenda pode errar e persistir, apesar dos erros. O mesmo vale para qualquer um envolvido num campo de descoberta e inovação. É bom saber das ideias errôneas de Bohr ou dos infrutíferos estudos de alquimia de Newton. Reconhecer que nossos ídolos intelectuais também viveram grandes fracassos e tiveram ideias tão equivocadas quanto as nossas. É interessante que Bohr tenha considerado seu modelo do átomo uma ideia radical demais, mas não surpreende, pois a ciência, assim como a sociedade, se constrói com ideias e convicções compartilhadas, e o átomo de Bohr não era unanimidade. Isso explica por que pioneiros como Galileu e Newton ou Bohr e Einstein, e outros depois, mantinham um pé no passado, mesmo que sua imaginação ajudasse a criar o futuro. Nesse aspecto, os revolucionários da ciência não são diferentes de pensadores de vanguarda de outras áreas. Vamos considerar, por exemplo, Abraham Lincoln, grande defensor da libertação dos escravos no sul dos Estados Unidos, mas que jamais conseguiu se libertar de sua convicção anacrônica de que as raças não poderiam viver juntas em igualdade social e política. 8. O próprio Lincoln reconhecia que sua posição contra a escravidão podia ser considerada incoerente com a aceitação da desigualdade racial, mas defendia seu reconhecimento da supremacia caucasiana, dizendo que o fato de estar de acordo com a justiça não era um fator-chave, pois a supremacia branca era um sentimento universal que, bem ou mal fundamentado, não pode ser desconsiderado com segurança. 9. Em outras palavras, renunciar à supremacia branca era um passo radical demais até para Lincoln. Se você perguntar por que as pessoas acreditam nisso ou naquilo, nem sempre elas se mostrarão tão abertas ou conscientes como Lincoln. Poucas dirão, como ele fez, que acreditam em alguma coisa porque todo mundo acredita nela, ou porque eu sempre acreditei nisso, ou porque fui doutrinado para acreditar nisso em casa e na escola. Mas, como observou Lincoln, raramente essas são as razões. Na sociedade, são as convicções comuns, e às vezes a injustiça, que criam a cultura. Na ciência, na arte e em outras áreas nas quais a criatividade e a inovação são importantes, convicções comuns criam barreiras mentais ao progresso. É por isso que as mudanças costumam acontecer aos trancos e barrancos, e foi por isso que Bohr ficou cismado e quis alterar sua teoria. Se a nova teoria de Bohr estava fadada ao fracasso, ao menos ela teve um efeito muito feliz. Obrigou o jovem Heisenberg a pensar intensamente sobre as implicações da teoria original do átomo de Bohr. Gradualmente, suas análises começaram a conduzi-lo para uma nova e radical visão da física. Poderia ser viável, e mesmo desejável, abandonar a ideia de uma imagem física do funcionamento interno do átomo, o movimento orbital dos elétrons, por exemplo, que conseguimos imaginar, mas não podemos observar na prática. A teoria de Bohr, como as da física clássica, embasava-se em valores matemáticos atribuídos a características como posição e velocidade orbital do elétron. No mundo dos objetos estudados por Newton, projéteis, pêndulos, planetas, a posição e a velocidade podem ser observadas e medidas. Mas os experimentalistas não conseguem observar no laboratório se os elétrons de um átomo estão aqui ou ali, nem a velocidade com que se movem, se é que se movem. Seus conceitos clássicos de posição, velocidade, caminho, órbitas e trajetórias não são observáveis no nível atômico, raciocinou Heisenberg. Talvez fosse necessário abandonar as tentativas de criar uma ciência do átomo, ou de outros sistemas, que se baseasse nesses processos. Por que se ater a essas velhas ideias? Elas são lastros mentais, decidiu Heisenberg. Coisas do século XVII. Será possível, indagou Heisenberg, desenvolver uma teoria baseada somente nos dados atômicos que podem ser diretamente medidos, como as frequências e amplitudes de radiação emitidas pelo átomo?
Rutherford rejeitara o átomo de Bohr porque este não apresentara o mecanismo pelo qual o elétron salta entre os níveis energéticos do átomo. Heisenberg não responderia a essa crítica oferecendo um mecanismo, mas dizendo que ele não existe, que não há caminhos quando se fala de elétrons, ou pelo menos que a questão está fora dos domínios da física, pois os físicos medem a luz absorvida ou emitida nesses processos, mas não conseguem observar os próprios processos. Quando Heisenberg voltou a GO com Trimatingen na primavera de 1925, para trabalhar como professor no Instituto de Bohr, seu sonho e seu objetivo eram inventar uma nova abordagem da física baseada só nos dados mensuráveis. Criar uma ciência radicalmente nova, que abandonasse a descrição intuitiva de Newton da realidade e invalidasse conceitos que todos podemos imaginar e identificar, como posição e velocidade e traço. Seria audacioso para qualquer um, que diria para um Heisenberg de 23 anos. Mas como Alexandre, que mudou o mapa político do mundo aos 22 anos, o jovem Heisenberg lideraria uma marcha para reformular o mapa científico do mundo. A teoria criada por Heisenberg a partir dessa inspiração substituiria as leis do movimento de Newton como a nossa teoria fundamental da natureza. Max Born a chamou de mecânica quântica, para distingui-la das leis de Newton, em geral denominadas mecânica Newtoniana ou mecânica clássica. Mas as teorias da física são validadas pela precisão de suas previsões, não por gostos pessoais ou acordos em comum. Por isso, pode-se indagar como uma teoria baseada em ideias exóticas, a exemplo da de Heisenberg, poderia substituir outra teoria tão bem estabelecida, como a de Newton, depois de tanto sucesso. A resposta é que, embora a estrutura conceitual por trás da mecânica quântica seja bem diferente da de Newton, as previsões matemáticas das duas teorias só diferem por sistemas em escala atômica ou menor, nos quais as leis de Newton não se aplicam. Assim, quando foi plenamente desenvolvida, a mecânica quântica explicava o estranho comportamento do átomo sem contradizer a bem estabelecida descrição dos fenômenos cotidianos desenvolvida pela teoria de Newton. Heisenberg e outros que trabalhavam no desenvolvimento da teoria quântica sabiam que este era o caso, e desenvolveram uma expressão matemática dessa ideia que propiciou testes valiosos para a teoria em evolução. Bohr chamou-a de princípio de correspondência. Como Heisenberg criou uma teoria concreta a partir do que era então pouco mais que uma preferência filosófica, seu desafio foi traduzir a noção de que a física deveria se basear em observáveis, quantidades que medimos, numa estrutura matemática que, como a de Newton, pudesse ser usada para descrever o mundo físico. A teoria criada por Heisenberg se aplicaria a qualquer sistema físico, mas ele a elaborou no contexto do mundo atômico, com o objetivo inicial de explicar as razões do sucesso do modelo casuístico do átomo de Bohr por meio de uma teoria matemática geral. O primeiro passo de Heisenberg foi identificar as observáveis apropriadas do átomo. Como no mundo atômico o que medimos são as frequências de luz emitidas pelos átomos e a amplitude, ou intensidade, dessas linhas espectrais, foram essas as propriedades que ele escolheu. Em seguida, passou a empregar as técnicas da física matemática tradicional para deduzir a relação entre as observáveis newtonianas tradicionais, como posição e velocidade, e os dados das linhas espectrais. Sua meta era usar essa relação para substituir cada observável da física newtoniana por uma contraparte quântica. Esse passo demandava muita criatividade e coragem, pois exigiria que Heisenberg transformasse posição e momento em entidades matemáticas que pareciam novas e bizarras. Era necessário um novo tipo de variável porque a posição, por exemplo, podia ser definida especificando-se um ponto único, enquanto os dados espectrais exigiam descrição diferente. Cada uma das várias propriedades da luz emitida pelo átomo, como cor e intensidade, não gera um número só, mas todo um conjunto. Os dados produzem um conjunto porque existe uma linha espectral correspondente ao salto de cada estado inicial do átomo para qualquer estado final, resultando numa notação para qualquer par possível dos níveis energéticos de Bohr. Se isso parece complicado, não se preocupe, é complicando mesmo. Aliás, quando Heisenberg chegou a esse esquema, ele mesmo qualificou de muito estranho. 11. Contudo,
A essência do que ele fez foi eliminar órbitas que se podem visualizar em sua teoria do elétron, substituindo-as por quantidades puramente matemáticas. Os que haviam trabalhado em teorias do átomo antes de Heisenberg queriam descobrir, como Rutherford, uma mecânica por trás dos processos atômicos. Eles pensavam no inacessível conteúdo do átomo como algo real, e tentavam deduzir a natureza das linhas espectrais observadas em palpites sobre o comportamento do que haveria lá dentro, como elétrons em órbita. Essas análises sempre supuseram que os componentes do átomo teriam as mesmas características básicas das coisas às quais estamos habituados no dia a dia. Só Heisenberg pensou diferente, e teve a coragem e a ousadia de afirmar que as órbitas dos elétrons estavam além do alcance da observação, por isso não eram reais e não tinham lugar na teoria. Essa seria a abordagem que Heisenberg desenvolveria não só para o átomo, mas para qualquer sistema físico. Na teoria de Heisenberg, a posição é representada por uma matriz infinita, ou conjunto de números, e não pelas conhecidas coordenadas espaciais. Ao insistir nessa análise, Heisenberg abandonou a imagem newtoniana do mundo como arranjo de objetos materiais com existência individual e propriedades definidas como velocidade e localização. Sua teoria, quando refinada, nos obrigaria a aceitar, em seu lugar, um mundo baseado num esquema conceitual diferente, em que o caminho de um objeto e mesmo seu passado e o futuro não são determinados com precisão. Quando se sabe que no mundo atual muita gente tem problemas para se ajustar às novas tecnologias, como o envio de mensagens e as mídias sociais, pode-se imaginar a abertura mental necessária para se ajustar a uma teoria que dizia que os elétrons e núcleos de que somos formados não têm existência concreta. No entanto, era exatamente isso que pedia a abordagem de Heisenberg. Aquele não era apenas um novo tipo de física, era uma concepção inteiramente nova da realidade. Essas questões levaram Max Born a questionar a divisão secular entre física e filosofia. Agora estou convencido, escreveu, de que a física teórica é a atual filosofia. 12 À medida que essas ideias que se encaixavam, e Heisenberg progredia em seus cálculos matemáticos, ele foi ficando cada vez mais animado. No entanto, foi acometido por um acesso de febre do feno tão grave que teve de sair de Geo com Tremontingen e se retirar para uma ilha rochosa no Mar do Norte, onde pouco ou quase nada crescia do solo. Mesmo com o rosto inchado e horrendamente desfigurado, ele continuou trabalhando dia e noite, até concluir a pesquisa que constituiria seu primeiro artigo sobre as ideias que virariam a física de cabeça para baixo. Quando voltou para casa, Heisenberg anotou suas descobertas, entregou uma cópia ao amigo Pauli e outra a Born. O texto esboçava uma metodologia e se aplicava a 2 problemas simples, mas Heisenberg não tinha desenvolvido suas ideias a ponto de calcular nada de interesse prático. Seu trabalho era muito árido, terrivelmente complicado e misterioso. Para Born, a experiência deve ter sido semelhante a conversar com uma dessas pessoas que a gente conhece numa festa, que fala sem parar e não diz coisa com coisa. Diante da perspectiva de ler texto tão difícil, a maioria das pessoas dá uma olhada rapidinha, desiste e vai tomar uma taça de vinho. Mas Born insistiu. No final, ficou tão impressionado com o trabalho de Heisenberg que imediatamente escreveu para Einstein dizendo que as ideias do jovem cientista eram sem dúvida corretas e profundas. 3 Exemplo de Born e Heisenberg. Born havia se inspirado na relatividade de Einstein, e observou que o foco de Heisenberg no que podia ser medido era análogo à cuidadosa atenção dada por Einstein, ao elaborar a relatividade, aos aspectos operacionais de como o tempo é auferido. 14 Mas Einstein não gostou da teoria de Heisenberg, e este seria o ponto da evolução da teoria quântica em que Einstein e o quantum começariam a se separar. Ele não conseguiu endossar uma teoria que abandonava a existência de uma realidade objetiva bem definida, em que objetos têm propriedades determinadas, como posição e velocidade. Ele conseguiu engolir a ideia de que as propriedades de um átomo pudessem ser explicadas por uma teoria provisória, que não fizesse referência à órbita do átomo, mas uma teoria fundamental proclamando que essas órbitas não existiam. Isso ele não podia endossar. Como escreveria mais tarde, estou inclinado a acreditar que os físicos não se sentirão permanentemente satisfeitos com ponto. Uma descrição indireta da realidade. 15 O próprio Heisenberg não sabia bem o que havia criado,
Mais tarde ele relatou quanto se sentiu estupefato numa noite em que estava no limiar da descoberta, trabalhando até às 3 da madrugada, e depois como ficou tão agitado com seus novos achados que não conseguia dormir. Todavia, enquanto trabalhava no manuscrito do primeiro texto em que propunha suas ideias, ele escreveu para o pai: "Meus trabalhos não vão muito bem no momento. Não estou produzindo muito e não sei se algum outro texto se originará deste." 16 Entre mentes, Bohr continuava remoendo a estranha matemática de Heisenberg, até que um dia teve uma revelação. Já tinha visto um esquema como o de Heisenberg em algum lugar. Os conjuntos, lembrou, eram parecidos com o que os matemáticos chamavam de matriz. A álgebra matricial na época era um tema enigmático e obscuro, e parecia que Heisenberg a reinventara. Bohr pediu ajuda a Pauli a fim de traduzir o ensaio para a linguagem matricial dos matemáticos, até o ponto em que a linguagem permitisse, pois a de Heisenberg tinha um número infinito de linhas e colunas. Pauli, futuro ganhador do prêmio Nobel, ficou muito agitado. Acusou Bohr de tentar arruinar as lindas ideias físicas de seu amigo introduzindo nelas matemática fútil e um formalismo tedioso e complicado. 17 A linguagem matricial se mostraria uma grande simplificação. Bohr encontrou outro ajudante para as matrizes, seu aluno Pascual Jordan, e em 9 meses, em novembro de 1925, Heisenberg, Bohr e Jordan apresentaram o trabalho sobre a teoria quântica de Heisenberg, que hoje é um marco na história da ciência. Não muito depois, Pauli digeriu o trabalho deles e aplicou a nova teoria para deduzir as linhas espectrais do hidrogênio, demonstrando quanto eram afetadas por campos elétricos e magnéticos, algo que até então não fora possível. Essa foi a primeira aplicação prática da nascente teoria que logo iria destronar a mecânica newtoniana. Mais de 2000 anos tinham se passado desde a origem da ideia de átomo. Mais de 200 desde que Newton inventara a mecânica matemática, mais de 20 desde que Planck e Einstein introduziram o conceito de quantum. De certa forma, a teoria de Heisenberg foi a culminação de todos esses longos fios do pensamento científico. O problema era que, quando foi totalmente desenvolvida, a teoria de Heisenberg preenchia 30 páginas para explicar os níveis energéticos dos átomos, enquanto a teoria de Bohr fazia o mesmo em poucas linhas. Diante disso, meu pai alfaiate, sempre prático, teria dito: "Ei, e ele teve que estudar todos esses anos para isso?" Mas a teoria de Heisenberg era superior, pois produzia resultados baseados em princípios fundamentais, e não nas suposições casuísticas de Bohr. Por essa razão, você pode achar que ela foi imediatamente aceita. No entanto, a maioria dos físicos não estava envolvida diretamente na busca de uma teoria do quantum e parecia pensar como meu pai. Para eles, precisar de 30 páginas, e não de 3 linhas, não parecia um passo adiante. Eles se mostraram indiferentes e desinteressados, com destaque para Rutherford traço, considerando Heisenberg da mesma forma que você veria um mecânico de automóvel dizer que pode resolver um problema com termostato, mas seria melhor trocar de carro. Mas o pequeno grupo dos que estavam enfronhados na teoria do quantum teve uma reação diferente. Quase sem exceções, todos ficaram embasbacados, pois a teoria de Heisenberg, embora assumidamente complicada, explicava num sentido profundo a funcional teoria provisória do átomo de hidrogênio de Bohr, além de apresentar também uma completa descrição dos dados observados. Werner Heisenberg, esquerda, e Niels Bohr, direita. Para Bohr, em especial, aquilo era a culminação de uma saga que ele tinha ajudado a começar. Ele sabia que seu átomo era apenas um modelo provisório e casuístico, destinado a ser explicado por uma teoria mais geral, e estava convencido de que era aquela. Graças ao último trabalho de Heisenberg, escreveu, foram realizados progressos só de uma tacada, o que há muito tem sido o centro de nossos desejos. 18 Por um tempo, a física ficou em estado de estranheza, como um estádio de Copa do Mundo em que somente um punhado de torcedores tivesse percebido o gol da vitória, de forma irônica, o que afinal fez com que a teoria quântica deixasse de ser algo que despertava o interesse de poucos especialistas para ser reconhecida como a teoria fundamental por trás da física. Foi o surgimento, alguns meses depois,
Em janeiro ou fevereiro de 1926, de 2 trabalhos descrevendo outra teoria geral do quantum, utilizando conceitos e métodos bem diferentes, aparentemente, com uma visão diferente da realidade. A nova teoria concorrente descrevia os elétrons do átomo como uma onda, conceito que os físicos já estavam acostumados a visualizar, ainda que não no contexto dos elétrons. Estranhamente, apesar das diferenças, ela explicava o átomo de Bohr e o de Heisenberg. Desde os gregos, os cientistas tiveram de se virar sem nenhuma teoria do átomo. Agora havia duas. Elas pareciam incompatíveis. Uma via a natureza consistindo em ondas de matéria e energia. Outra insistia em que não fazia sentido ver a natureza consistindo em alguma coisa, prescrevendo que só considerássemos as relações matemáticas entre os dados. A nova teoria do quantum foi elaborada pelo físico austríaco Erwin Schro com Trema-Dinger, 1887-1961, e era tão diferente em estilo da de Heisenberg como seus dois autores e os caminhos percorridos para realizar suas descobertas. Enquanto Heisenberg tinha produzido seu trabalho sozinho, intocado numa ilha rochosa, com uma tremenda sinusite, Schro com Trema-Dinger fez isso enquanto passava os feriados de Natal com a amante num resort dos Alpes, na cidade de Arosa. Schro com Trema-Dinger fez seu grande trabalho, disse um amigo matemático, durante um despertar erótico tardio. 19 por tardio, o matemático estava se referindo à avançada idade de 38 anos. Talvez o matemático tivesse certa razão quanto à avançada idade de Schro com Trema-Dinger. É muito comum ver jovens físicos aceitando novas ideias, enquanto físicos mais velhos se mantêm saudosos das formas tradicionais de fazer as coisas, como se a idade tornasse mais difícil aceitar as mudanças de um mundo em movimento. O trabalho de Schro com Trema-Dinger, como se viu, na verdade foi um exemplo dessa tendência, porque, ironicamente, a motivação de Schro com Trema-Dinger na elaboração de sua nova teoria era o desejo de ter uma teoria quântica que, ao contrário da de Heisenberg, estivesse mais próximo da física convencional. Schro com Trema-Dinger lutava para manter o mundo conhecido, não para virar tudo do avesso. Em contraposição ao muito mais jovem Heisenberg, Schro com Trema-Dinger queria visualizar o movimento dos elétrons num átomo. Ainda que suas exóticas ondas de matéria não atribuíssem propriedades newtonianas aos elétrons como as órbitas de Bohr, sua nova teoria ondulatória do quantum, que a princípio ninguém soube exatamente como interpretar, oferecia a promessa de se evitar a assustadora visão da realidade exigida pela teoria de Heisenberg. Essa foi uma alternativa que os físicos apreciaram. Antes de Schro com Trema-Dinger, a aceitação da mecânica quântica seguia em ritmo lento. A estranha matemática de Heisenberg, envolvendo um número infinito de equações matriciais, parecia horrendamente complexa, e os físicos não se sentiram confortáveis abandonando variáveis que podiam visualizar para adotar conjuntos simbólicos. A teoria de Schro com Trema-Dinger, por outro lado, era fácil de usar e baseada em equações semelhantes às que esses físicos haviam estudado na faculdade, relacionadas às ondas sonoras e aquáticas. Essa metodologia era o café com a leite dos físicos clássicos, tornando a transição para a física quântica relativamente fácil. Também importante era que, ao fornecer uma forma de visualizar o átomo, embora não empregando conceitos newtonianos como órbitas, Schro com Trema-Dinger tornou a teoria quântica mais palatável, e a antítese do que Heisenberg tanto desejava. Até Einstein adorou a teoria de Schro com Trema-Dinger, de início. Ele também havia considerado a ideia de ondas de matéria e já tinha trabalhado com o austríaco no passado. A ideia do seu trabalho se origina de um verdadeiro gênio. Escreveu a Schro com Trema-Dinger em abril de 1926. 10 dias depois, ele escreveu: "Estou convencido de que você fez um avanço decisivo com sua formulação da condição quântica, assim como estou convencido de que o método de Heisenberg está equivocado." 21 de maio, voltou a elogiar por escrito o trabalho de Schro com Trema-Dinger. No entanto, naquele mesmo mês, maio de 1926,
SCHRO com trema de Inger soltou outra bomba. Publicou um artigo mostrando que, para sua própria surpresa, a teoria dele e a de Heisenberg eram matematicamente equivalentes. As duas estavam corretas. Isto é, embora as duas teorias empregassem diferentes estruturas conceituais, diferentes visões do que acontecia nos bastidores da natureza, na verdade, Heisenberg se recusava a olhar os bastidores, as duas só tinham simples diferenças de linguagem. O que ambas diziam sobre o que nós observávamos era o mesmo. Para complicar ainda mais as coisas, ou para torná-las ainda mais interessantes, 2 décadas depois, Richard Feynman criaria uma terceira formulação da teoria quântica, bem diversa em matemática e estrutura conceitual das de Heisenberg e SCHRO com trema de Inger, mas também matematicamente equivalente às anteriores, implicando os mesmos princípios físicos e com previsões idênticas. Wallace Stevens escreveu: eu tinha 3 mentes, como uma árvore, em que houvesse 3 melros. 22. Mas essa situação parece esquisita quando traduzida para a física. Se a física é detentora da verdade, pode haver mais de uma teoria correta? Sim, até na física há várias maneiras de observar as coisas. Isso é especialmente verdadeiro na física moderna, na qual o que observamos, como átomos, elétrons ou a partícula de Higgs, não pode ser literalmente visto, levando os físicos a criar imagens mentais a partir da matemática, e não de uma realidade palpável. Em física, uma pessoa pode enunciar uma teoria em termos de um conjunto de conceitos, enquanto outra formula uma teoria acerca do mesmo fenômeno em termos de um conjunto diferente. O que distingue o exercício da luta direita versus esquerda na política é que, em física, para um ponto de vista ser considerado válido, ele deve passar por testes experimentais, e isso significa que as teorias alternativas têm de levar às mesmas conclusões, coisa que as filosofias políticas raramente fazem. Isso nos traz de volta à questão de se as teorias são descobertas ou inventadas. Sem entrar no problema filosófico sobre a existência ou não de uma realidade objetiva externa, pode-se dizer que o processo de criação da teoria quântica foi de descoberta, no sentido de que os físicos tropeçaram com muitos de seus princípios enquanto exploravam a natureza, mas também foi inventada, pois os cientistas projetaram e criaram diferentes estruturas conceituais que cumprem a mesma função. Assim como a matéria pode se comportar como onda ou partícula, a teoria que a descreve também apresenta características contraditórias. Quando SCHRO com trema de Inger publicou seu artigo mostrando a equivalência entre a teoria dele e a de Heisenberg, ninguém ainda entendia a interpretação adequada de sua formulação. Mas a demonstração deixava claro que futuros trabalhos ainda iriam revelar que seu método suscitava as mesmas questões filosóficas já evidentes na versão de Heisenberg. E assim, depois daquele artigo, Einstein nunca mais escreveria a favor da teoria quântica. O próprio SCHRO com trema de Inger logo refutou a teoria quântica. Declarou que não teria publicado o artigo se soubesse das consequências que iria desencadear. 23 tinha criado sua teoria aparentemente inócua numa tentativa de superar a nada palatável alternativa de Heisenberg, mas a equivalência entre as duas significava que ele não tinha entendido as implicações objetáveis de seu próprio trabalho. No fim, SCHRO com trema de Inger só conseguiu alimentar ainda mais a fogueira e divulgar as novas ideias quânticas que preferia não aceitar. Num pé de página estranhamente emocional no artigo sobre a equivalência, SCHRO com trema de Inger escreveu: eu me senti desanimado, para não dizer enojado, com os métodos de Heisenberg, porque me pareceram muito difíceis e por sua falta de visualização. 24 A repulsa foi mútua. Quando leu os artigos em que SCHRO com trema de Inger apresentava sua teoria, Heisenberg escreveu a Pauli: quanto mais reflito sobre a parte física da teoria de SCHRO com trema de Inger, mais a considero enjoativa. Ponto. O que SCHRO com trema de Inger escreveu sobre a visualização de sua teoria é uma bobagem. 25 A rivalidade se mostrou unilateral, pois o método de SCHRO com trema de Inger logo despontou como a escolha formal da maioria dos físicos, inclusive por resolver a maior parte dos problemas. O número de cientistas trabalhando na teoria quântica cresceu rapidamente,
mas caiu o número dos que empregavam a formulação de Heisenberg. Até Born, que ajudara Heisenberg a desenvolver sua teoria, foi seduzido pelo método de SCHRO com trema de Inger, e mesmo o amigo Pauli se maravilhou com a facilidade na dedução do espectro do hidrogênio utilizando a equação de SCHRO com trema de Inger. Nada disso agradou a Heisenberg. Enquanto isso, Bohr se concentrou em entender melhor a relação entre as duas teorias. Afinal, o físico britânico Paul Dirac deu a explicação definitiva da conexão essencial entre as teorias, e até inventou um formalismo híbrido próprio, o formalismo favorito hoje traço, que permite um hábil intercâmbio entre elas, dependendo das questões envolvidas. Por volta de 1960, já havia mais de 100 mil artigos baseados em aplicações da teoria quântica. 26 Apesar dos avanços na teoria quântica, a abordagem de Heisenberg estará sempre em seu cerne, pois a inspiração dele era banir a imagem clássica de partículas com trajetórias ou órbitas pelo espaço, e em 1927 ele finalmente publicou o trabalho que garantiu sua vitória nessa batalha. Heisenberg mostrou de uma vez por todas que, não importa qual seja o formalismo empregado, tornou-se uma questão de princípio científico, que agora chamamos de princípio da incerteza, considerar fútil o movimento tal como o fez Newton. Ainda que o conceito de realidade de Newton pareça se aplicar em escalas microscópicas, no nível mais fundamental dos átomos e moléculas, que formam os objetos macroscópicos, o universo é regido por um conjunto bem diferente de leis. O princípio da incerteza restringe o que podemos saber a qualquer momento acerca de certo par de elementos observáveis, como a posição e a velocidade. B. Não se trata de uma restrição tecnológica à mensuração nem de uma limitação da criatividade humana. Trata-se de uma restrição imposta pela própria natureza. A teoria quântica diz que os objetos não têm propriedades precisas como posição e velocidade, e, mais ainda, quando tentamos fazer essa medida, quanto mais precisa for a medição de uma, menos precisa será a da outra. Na vida diária de certo conseguimos medir posição e velocidade com a precisão que quisermos. Isso parece contradizer o princípio da incerteza. Mas quando a gente entende a matemática da teoria quântica, descobre que as massas dos objetos cotidianos são tão grandes que o princípio da incerteza é irrelevante para os fenômenos do dia a dia. É por isso que a física newtoniana funcionou tão bem por tanto tempo. Só quando os físicos começaram a lidar com fenômenos na escala atômica os limites da proposta newtoniana se tornaram aparentes. Por exemplo, vamos supor que os elétrons pesassem o mesmo que bolas de futebol. Nesse caso, se você localizar a posição de um elétron com a precisão de 1 milímetro, ainda seria possível medir sua velocidade com uma precisão de mais de 1 bilionésimo de bilionésimo de bilionésimo de quilômetro por hora. Sem dúvida isso seria suficiente para qualquer uso que quisermos fazer de um cálculo desse tipo no dia a dia. Todavia, como um elétron é muito mais leve que uma bola de futebol, a história é diferente. Se você medir a posição de um elétron com precisão mais ou menos correspondente ao tamanho de um átomo, o princípio da incerteza diz que a velocidade do elétron não pode ser determinada com precisão maior que mais ou menos 1000 km por hora, que é a diferença entre o elétron estar parado ou se deslocando mais rápido que um jato jumbo. E foi aí que Heisenberg acabou vencendo. As órbitas não observáveis que especificam as trajetórias exatas dos elétrons foram, afinal, banidas pela natureza. À medida que a teoria quântica passou a ser entendida, ficou claro que no mundo quântico não há certezas, apenas probabilidades. Não existe sim, isso vai acontecer. Somente claro, qualquer uma dessas coisas pode acontecer. Na visão de mundo newtoniana, o estado do universo a qualquer dado momento, no futuro ou no passado, é considerado uma projeção do universo no presente, e seria interpretável por qualquer pessoa inteligente o bastante para empregar as leis de Newton. Se tivéssemos mais dados sobre o centro da Terra, poderíamos prever os terremotos. Se conhecêssemos todos os detalhes relevantes do clima, poderíamos, a princípio, dizer com certeza se vai chover amanhã, ou daqui a um século. Esse determinismo está no cerne da ciência newtoniana, a ideia de que um evento causa o seguinte, e assim por diante, e que tudo pode ser previsto usando a matemática.
Ele foi parte integrante da revelação de Newton, uma certeza meio vertiginosa que inspirou desde economistas a cientistas sociais a querer o que a física tinha. Mas a teoria quântica nos diz que, em essência, no nível fundamental dos átomos e partículas de que tudo é formado, o mundo não é determinístico, que o estado presente do universo não determina eventos futuros, ou passados, mas apenas a probabilidade de ocorrer um dos muitos futuros alternativos, ou passados ocorridos. O cosmo, nos diz a teoria quântica, é como um gigantesco jogo de bingo. Foi ao reagir a essa ideia que Einstein fez seu famoso pronunciamento. Numa carta a Bohr, a teoria quântica diz muito, mas não nos traz mais para perto dos segredos do velho. Eu, pelo menos, estou convencido de que ele não joga dados. 27 É interessante que Einstein tenha invocado o conceito de Deus na declaração O Velho. Einstein não acreditava no Deus tradicional, digamos, da Bíblia, por exemplo. Para ele, Deus não era um jogador envolvido nos detalhes íntimos da nossa vida, mas representava a beleza e a simplicidade lógica das leis do cosmo. Assim, quando falou que o velho não joga dados, Einstein quis dizer que não podia aceitar o papel do aleatório no grande esquema da natureza. Meu pai não era nem físico nem jogador de dados, e quando vivia na Polônia não sabia nada dos grandes avanços da física acontecendo a poucas centenas de quilômetros dali. Mas quando expliquei a ele a incerteza quântica, ele se saiu melhor que Einstein da situação. Para meu pai, a busca da compreensão do universo não se concentrava em observações feitas por telescópios e microscópios, mas na condição humana. E assim, da mesma forma que ele entendeu, a partir de sua experiência de vida, a diferença de Aristóteles entre mudança natural e mudança violenta, seu passado fazia do aleatório inerente à teoria quântica uma pílula fácil de engolir. Uma vez ele me contou que ficou numa longa fila no mercado da cidade, onde os nazistas tinham reunido milhares de judeus. Quando começaram as prisões, ele se escondeu num sanitário, com um líder da resistência foragido que lhe haviam encarregado de proteger. Mas nem ele nem o fugitivo conseguiram aguentar o fedor e tiveram de sair. O líder da resistência fugiu e nunca mais foi visto. Meu pai foi levado para o fim da fila. A fila andava devagar, e meu pai percebeu que todo mundo era empurrado para dentro de caminhões. Quando estava chegando a sua vez, o oficial da SS interrompeu a fila nos últimos 4 integrantes. Um deles meu pai. Eles requisitaram 3.000 judeus, disse o homem. E parece que a linha tinha 3.004. Fossem para onde fossem, os embarcados seguiriam sem ele. Depois meu pai ficou sabendo que o destino era o cemitério local, onde todos foram obrigados a cavar uma vala comum antes de serem fuzilados e enterrados. Meu pai tirou o número 3.004 na loteria da morte, em que a exatidão alemã superou a brutalidade nazista. Para ele, este foi um exemplo de aleatoriedade difícil de aprender. A aleatoriedade da teoria quântica, em comparação, era bem mais fácil. Assim como nossas vidas, uma teoria científica pode se firmar na rocha ou ser erigida na areia. A ilimitada esperança de Einstein para o mundo físico era de que a teoria quântica fosse uma construção em terreno arenoso, com frágeis fundações que, no longo prazo, causariam seu colapso. Quando o princípio da incerteza surgiu, ele sugeriu que não era um princípio fundamental da natureza, mas uma limitação da mecânica quântica, uma indicação de que a teoria não estava fincada em solo firme. Einstein acreditava que os objetos têm valores específicos definidores de posição e velocidade, mas a teoria quântica simplesmente não conseguia aferi-los. A mecânica quântica, dizia Einstein, deve ser a manifestação incompleta de uma teoria mais profunda, capaz de restaurar a realidade objetiva. Embora poucos partilhassem essa convicção, por muitos anos ela constituiu uma possibilidade que ninguém podia descartar. E Einstein foi para o túmulo acreditando que um dia seria reconhecido. Nas últimas décadas, porém, sofisticados experimentos baseados no trabalho muito inteligente do físico teórico irlandês John Bale, 1928-1990, descartaram essa possibilidade. A incerteza quântica veio para ficar. O veredito de Einstein foi um duro golpe, confidenciou Bohr, junto com Heisenberg,
Born dera importantes contribuições para o problema da interpretação da teoria quântica e esperava uma reação positiva. 28 Ele adorava Einstein e sofreu com suas palavras, como se tivesse sido repelido por um líder reverenciado. Outros sentiram a mesma coisa, chegando a chorar por ter de refutar as ideias de Einstein, mas logo Einstein se viu praticamente sozinho em sua oposição à teoria quântica, cantando, como ele ilustrou, minha pequena canção solitária e parecendo bastante bizarro, quando visto pelo lado de fora. 29 Em 1949, cerca de 20 anos depois de sua carta inicial rejeitando o trabalho de Born, e somente 6 anos antes da própria morte, Einstein escreveu ele mais uma vez para dizer, sou considerado uma espécie de objeto petrificado, tornado cego e surdo pelos anos. 30 Não acho esse papel tão detestável, pois corresponde muito bem ao meu temperamento. A teoria quântica foi criada por uma concentração de potência cerebral e científica na Europa Central, superando ou, no mínimo, se comparando a qualquer constelação intelectual que encontramos em nossa jornada pelas eras passadas. A inovação começa com o ambiente certo, e não por acaso aqueles que estavam em países distantes contribuíram pouco, apoiados em avanços técnicos do que revelavam uma torrente de novos fenômenos relacionados ao átomo. Físicos teóricos que tiveram a sorte de fazer parte da comunidade naquele momento e lugar trocaram conceitos e observações a respeito do universo que estavam sendo revelados pela primeira vez na história da humanidade. Aquele foi um momento mágico na Europa, como explosões de imaginação em série iluminando o céu, até começarem a surgir os contornos de um novo aspecto da natureza. A mecânica quântica foi fruto do suor e da genialidade de muitos cientistas trabalhando num pequeno grupo de países, trocando ideias e discutindo, todos aliados na paixão pelo mesmo objetivo e em sua dedicação a ele. Essas alianças e os embates entre essas grandes mentes, contudo, logo seriam eclipsados pelo caos e a selvageria prestes a assolar o continente europeu. As estrelas da física quântica se espalhariam como cartas de baralho escapando das mãos de um jogador inepto. O começo do fim aconteceu em janeiro de 1933, quando o marechal de campo Paul von Hindenburg, presidente da Alemanha, nomeou Adolf Hitler chanceler do país. Naquela mesma noite, na grande cidade universitária de Geocontrimatingen, onde Heisenberg, Born e Jordan colaboraram para aprimorar a mecânica de Heisenberg. Nazistas uniformizados marcharam pelas ruas brandindo tochas e suásticas, entoando canções patrióticas e espicaçando os judeus. Meses depois, eles organizavam cerimônias de queima de livros por todo o país e proclamavam o expurgo de professores não arianos das universidades. De repente, muitos dos mais destacados intelectuais alemães foram forçados ou a abandonar suas casas ou, como meu pai alfaiate na Polônia sem tal opção, a ficar e enfrentar a crescente ameaça nazista. Estima-se que no período de 5 anos quase 2.000 renomados cientistas tiveram de fugir, por conta de seus ancestrais ou suas convicções políticas. Sobre a ascensão de Hitler, consta que Heisenberg observou, com muita alegria, pelo menos agora nós temos ordem, um fim para essa agitação, e temos uma mão forte governando a Alemanha, o que será bom para a Europa. 31 Desde a adolescência, Heisenberg se via ressentido com os rumos da sociedade alemã. Fez parte ativa de um grupo de juventude nacionalista que misturava longas trilhas com acampamentos em que se debatia a decadência moral da sociedade alemã, a perda da tradição e de um propósito comum. Como cientista, Heisenberg sempre se manteve afastado da política, mas parece ter visto no punho forte de Hitler algo que poderia restaurar a grandeza da Alemanha de antes da Primeira Guerra Mundial. Contudo, a física que Heisenberg defendia, que ele tinha ajudado a inventar, estava destinada a contrariar Hitler. No século XIX, os físicos alemães estabeleceram seu prestígio e primazia principalmente na coleta e análise de dados. Claro que hipóteses matemáticas foram formuladas e examinadas, mas não era esse o foco geral da física. Nas primeiras décadas do século XX, a física teórica emergiu como um campo novo e, como vimos, obteve sucesso espantoso. Os nazistas, porém, descartaram essa tendência como algo especulativo e matematicamente abstruso. Assim como a arte degenerada que tanto odiavam, ela foi vista como algo execrável,
surreal e abstrato. Pior ainda, a maior parte do trabalho fora realizada por cientistas de herança judaica, Einstein, Bohr, Pauli. Os nazistas passaram a chamar essas novas teorias, relatividade e teoria quântica, de física judaica. Em consequência, não estava só errada, era também degenerada, e os nazistas proibiram que fosse ensinada nas universidades. Até Heisenberg foi estorvado por trabalhar na física judaica. Esses ataques irritaram Heisenberg, mas, apesar das inúmeras propostas de prestigiadas instituições estrangeiras, ele continuou na Alemanha, leal ao governo e fazendo tudo que o Terceiro Reich pedia. Heisenberg tentou mitigar seus problemas apelando diretamente a Heinrich Himmler, chefe da Schutzstaffel, a SS, o homem que construiria os campos de concentração. As mães de Himmler e Heisenberg se conheciam havia anos, e o segundo usou esse relacionamento para escrever uma carta ao primeiro. Himmler reagiu com uma intensa investigação de 8 meses que provocou pesadelos em Heisenberg por anos a fio e foi concluída com uma declaração: acredito que Heisenberg é honesto e que não podemos nos dar ao luxo de perder ou silenciar este homem, que é relativamente jovem e pode educar uma nova geração. 32 Em troca, Heisenberg concordou em repudiar os criadores judeus da física judaica e prometeu não mencionar os nomes deles em público. Dos outros principais pioneiros do Quantum, Rutherford foi para Cambridge, onde ajudou a fundar uma organização de auxílio a professores refugiados, da qual foi presidente. Morreu em 1937, aos 66 anos, por conta do adiamento de uma cirurgia de hérnia estrangulada. Dirac, que era professor lucasiano em Cambridge, cargo ocupado por Newton e Babbage, e mais tarde por Hawking, trabalhou por um tempo em importantes questões relacionadas ao projeto britânico da bomba atômica e depois foi convidado a participar do projeto Manhattan, mas declinou por razões éticas. Passou seus últimos 5 anos na Universidade do Estado da Flórida em Tallahassee, onde morreu em 1984, aos 82 anos. Pauli, na época professor em Zurique, chefiou um projeto internacional para refugiados, assim como Rutherford. Quando a guerra eclodiu, teve a nacionalidade suíça negada e fugiu para os Estados Unidos, onde morava quando ganhou o Prêmio Nobel, pouco depois do final da guerra. Nos anos seguintes, mostrou-se cada vez mais interessado em misticismo e psicologia, especialmente em sonhos, tendo sido membro fundador do Instituto Grau Celsius.G. Jung, em Zurique. Morreu num hospital de Zurique em 1958, aos 58 anos, de câncer pancreático. Como Pauli, SCHRO com trema de Inger era austríaco, mas vivia em Berlim quando Hitler subiu ao poder. Em relação a Hitler, como em muitos outros aspectos, SCHRO com trema de Inger se mostrou a antítese de Heisenberg. Era antinazista declarado, e logo saiu da Alemanha para trabalhar em Oxford. Pouco depois, recebeu o Prêmio Nobel com Dirac. Heisenberg, que tentava organizar a física da Alemanha, se ressentiu com a partida de SCHRO com trema de Inger, pois ele não era judeu nem estava ameaçado por qualquer outra razão. 33 SCHRO com trema de Inger não ficou muito tempo em Oxford. Os problemas surgiram porque ele vivia ao mesmo tempo com a esposa e amante, que considerava uma segunda esposa. Como escreveu seu biógrafo Walter Moore, em Oxford as esposas eram vistas como infelizes apêndices femininos. Ponto. Era deplorável ter uma esposa em Oxford, ter duas era indizível. 34 SCHRO com trema de Inger acabaria se estabelecendo em Dublin, onde morreu tuberculoso em 1961, aos 73 anos. Ele contraiu a doença em 1918, lutando na Primeira Guerra Mundial, e os males respiratórios de que sofreu desde então eram a razão de seu apreço pelo resort em Arosa, nos Alpes, onde desenvolveu sua versão da teoria quântica. Einstein e Bohr viviam na Alemanha quando Hitler subiu ao poder, e um rápido processo de emigração foi uma questão de sobrevivência, por causa da herança judaica dos dois. Na época professor em Berlim, Einstein estava em visita ao Caltech nos Estados Unidos no dia em que Hitler foi nomeado. Ele resolveu não voltar para a Alemanha, e nunca mais pôs os pés em seu país. Os nazistas confiscaram suas propriedades pessoais,
queimaram seus trabalhos sobre a relatividade e anunciaram uma recompensa de $5.000 por sua cabeça. Mas isso não foi uma surpresa para ele. Ao partirem para a Califórnia, Einstein falou para a esposa que ela desse uma boa olhada na casa. "Você nunca mais a verá", ele disse. 35 Ela achou que era tolice. Einstein se tornou cidadão americano em 1940, mas manteve a cidadania suíça. Ele morreu em 1955 e foi levado a um crematório, onde 12 amigos íntimos se reuniram sem alarde. Depois de um breve discurso, o corpo foi cremado e as cinzas espalhadas em local não revelado. Mas um patologista do hospital de Princeton tinha retirado seu cérebro, que foi estudado esporadicamente ao longo das décadas seguintes. O que restou está abrigado no Museu Nacional de Saúde e Medicina do Exército dos Estados Unidos, em Silver Spring, Maryland. 36 Impedido de lecionar e preocupado com os filhos, Born também tratou logo de sair da Alemanha. Heisenberg se esforçou bastante para eximir Born das proibições de trabalho para os não-arianos, mas ele conseguiu sair do país com a ajuda da Organização de Auxílio a Refugiados de Pauli e começou a trabalhar em Cambridge em julho de 1933, antes de se mudar para Edimburgo. Relegado no Prêmio Nobel outorgado a Heisenberg em 1932, por um trabalho que tinham feito juntos. Born recebeu seu Nobel em 1954. Morreu em 1970. Em seu túmulo está inscrito o epitáfio PQ, P igual a H/2, uma das mais famosas equações da teoria quântica, o enunciado matemático que se tornaria o alicerce do princípio da incerteza de Heisenberg, que Born e Dirac descobriram trabalhando independentemente. Morando na Dinamarca, onde dirigiu o que é hoje o Instituto Niels Bohr, por um tempo Bohr conseguiu se manter afastado das ações de Hitler, ajudando cientistas refugiados judeus a encontrar trabalho nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Suécia. Mas em 1940 Hitler invadiu a Dinamarca, e no outono de 1943 Bohr foi informado pelo embaixador da Suécia em Copenhague de que seria imediatamente preso como parte de um plano de deportar todos os judeus dinamarqueses. Na verdade, ele deveria ter sido preso no mês anterior, mas os nazistas preferiram esperar as primeiras prisões em massa para provocar menos reação. Esse adiamento salvou Bohr, que fugiu com a esposa para a Suécia. No dia seguinte, teve um encontro com o rei Gustavo V e o convenceu a oferecer publicamente asilo aos refugiados judeus. Mas o próprio Bohr corria o risco de sequestro. A Suécia fervilhava de agentes alemães, e embora ele estivesse abrigado num local secreto, todos sabiam que estava em Estocolmo. Logo Winston Churchill mandou dizer a Bohr que os britânicos cuidariam de sua evacuação. Bohr foi alojado num colchão, no compartimento de bombas de um Mosquito de Havilland, bombardeiro desarmado e veloz que voava bem alto, evitando os caças alemães. Na viagem, Bohr desmaiou por falta de oxigênio, mas conseguiu chegar bem, ainda com as roupas que usava quando saiu da Dinamarca. Sua família partiu logo depois. Da Inglaterra, Bohr foi para os Estados Unidos, onde se tornou assessor do Projeto Manhattan. Depois da guerra, ele voltou a Copenhague, onde morreu em 1962 aos 77 anos. Dos grandes teóricos do quantum, só Planck, Heisenberg e Jordan continuaram na Alemanha. Jordan, assim como o grande experimentalista Geiger, era um nazista entusiasmado. Tornou-se um dos 3 milhões de milicianos da Alemanha, envergando orgulhosamente seu uniforme marrom, botas e braçadeira com a suástica. 37 Tentou interessar o partido nazista em vários esquemas de armas avançadas, mas, por ironia pelo seu envolvimento com a física judaica, foi ignorado. Depois da guerra, Geiger entrou para a política e assumiu uma cadeira no Bundestag, o parlamento alemão. Morreu em 1980, aos 77 anos, o único desses pioneiros a não ganhar um prêmio Nobel. Pioneiros da teoria quântica na Conferência Internacional de Solvay sobre Elétrons e Prótons, em Bruxelas, em 1927. Na última fila, SCHRO com trema de Inger, sexto a partir da esquerda, Pauli, oitavo, Heisenberg, nono. Na fila do meio, Dirac, quinto, Bohr, oitavo. Bohr, nono. Primeira fila, Planck, segundo, Einstein, quinto.
Planck não simpatizava com os nazistas, mas não fez muito para resistir, nem de forma dissimulada. Assim como Heisenberg, parece que sua prioridade foi preservar o máximo possível a ciência alemã, mantendo-se obediente a todas as leis e regras nazistas. 38 teve uma reunião com Hitler em maio de 1933, tentando dissuadi-lo do expurgo de judeus na academia, mas claro que o encontro deu em nada. Anos depois, o filho mais novo de Planck, de quem ele era próximo, tentou mudar o partido nazista de maneira ousada. Fez parte do plano para assassinar Hitler em 20 de julho de 1944. Preso junto com os outros, foi torturado e executado pela Gestapo. Para Planck, essa foi a culminação de uma vida pontuada por tragédias. De seus 5 filhos, 3 morreram ainda jovens. O filho mais velho foi morto em ação na Segunda Guerra Mundial. 2 filhas morreram de parto. Dizem que a execução desse filho finalmente tirou a vontade de viver de Planck. Ele morreu 2 anos depois, aos 89 anos. Apesar de seu entusiasmo inicial, Heisenberg acabou azedando com os nazistas. Mesmo assim, manteve altos cargos científicos durante o Terceiro Reich e cumpriu seus deveres sem reclamar. Quando os judeus foram expulsos das universidades, ele fez o possível para preservar a física alemã atraindo os melhores substitutos disponíveis. Nunca foi membro do partido nazista, mas manteve seu cargo e jamais rompeu com o regime. Quando teve início o projeto da bomba atômica alemã, em 1939, Heisenberg aderiu com força e enorme energia. 39 logo completou cálculos mostrando que uma reação em cadeia de fissão nuclear poderia ser possível, e que o urânio puro 235, um isótopo raro, daria um bom explosivo. Uma das muitas ironias da história é que os sucessos iniciais da Alemanha na guerra levaram à sua derrota final. No começo o regime não alocou muitos recursos para o projeto da bomba porque a guerra estava indo muito bem. Quando a maré começou a mudar, já era tarde demais. Os nazistas foram derrotados antes de conseguir construir uma bomba. Depois da guerra, Heisenberg foi detido durante pouco tempo pelos aliados, junto com outros importantes cientistas alemães. Quando foi libertado, voltou a trabalhar em questões fundamentais da física, na reconstrução da ciência alemã e na reabilitação de seu prestígio entre os cientistas de outros países. Morreu em sua casa em Munique, em 1º de fevereiro de 1976, sem jamais ter recuperado a estatura anterior. A reação conflituosa da comunidade da física a Heisenberg depois da guerra talvez possa ser exemplificada em minha atitude. Em 1973, quando eu era estudante, tive a oportunidade de ir a uma palestra de Heisenberg em Harvard sobre o desenvolvimento da teoria quântica, mas não fui. Anos depois, quando eu era membro da Alexander von Humboldt no instituto em que ele fora diretor, muitas vezes fiquei do lado de fora do escritório que ele ocupava, conjecturando sobre o espírito que havia ajudado a inventar a mecânica quântica. Embora a teoria quântica desenvolvida pelos grandes pioneiros do quantum não altere a descrição da física rudimentar do nosso mundo macroscópico, ela foi uma revolução na nossa maneira de viver, criando uma mudança na sociedade humana tão gigantesca quanto a Revolução Industrial. As leis da teoria quântica estão subjacentes a todas as tecnologias de informação e comunicação que reformularam a sociedade moderna: o computador, a internet, satélites, telefones celulares e todos os aparelhos eletrônicos. Tão importante quanto suas aplicações práticas, contudo, é o fato de a teoria quântica nos ensinar tanto sobre a natureza e a ciência. O triunfalismo da visão de mundo newtoniana prometia que, com os cálculos matemáticos apropriados, a humanidade poderia prever e explicar todos os fenômenos naturais, e por isso inspirou cientistas de todas as áreas a newtonizar suas disciplinas. A física quântica da primeira metade do século XX eliminou essas aspirações, revelando uma verdade que ao mesmo tempo produz uma sensação de poder e de humildade. Poder porque a teoria quântica demonstra que é possível compreender e manipular um mundo invisível além da nossa experiência. Humildade porque, durante milênios, os progressos realizados por cientistas e filósofos sugeriam que nossa capacidade de compreensão era infinita, mas agora a natureza, falando por intermédio das grandes descobertas dos físicos quânticos,
nos diz que há limites para o que podemos saber e controlar. Ademais, o Quantum nos lembra que talvez haja outros mundos invisíveis, que o universo é um lugar de extraordinários mistérios e que, adejando atrás do horizonte, existem outros fenômenos inexplicáveis a exigir novas revoluções no pensamento e na teoria. Nestas páginas, fizemos uma viagem de milhões de anos, começando com as primeiras espécies humanas, muito diferentes de nós física e mentalmente. Nessa nossa jornada de 4 milhões de anos, foi só no último piscar de olhos que entramos na presente era, na qual aprendemos as leis que regem a natureza. Contudo, há mais leis como as que vivemos na nossa existência cotidiana, mais coisas entre o céu e a terra, como disse Hamlet a Horácio, do que sonha a nossa filosofia. Nosso conhecimento continuará aumentando no futuro previsível, e, em vista do crescimento exponencial do número de praticantes de ciência, parece razoável acreditar que os próximos semanas trarão avanços tão grandes quanto os últimos 1000 anos. Se você está lendo este livro, sabe que há mais que o aspecto técnico nas perguntas que as pessoas formulam sobre o que nos rodeia. Os seres humanos enxergam o belo na natureza, buscam nela um sentido. Não queremos apenas saber como funciona o universo, queremos entender onde nos encaixamos nele. Queremos dar um contexto às nossas vidas e à nossa existência finita, nos sentirmos relacionados com outros seres, às suas alegrias e tristezas, e ao vasto cosmo em que essas alegrias e tristezas desempenham um minúsculo papel. Parece difícil aceitar e entender o nosso papel no universo. No entanto, desde o início, este tem sido um dos objetivos dos que estudam a natureza, desde os gregos antigos dos que consideravam ciência, metafísica, ética e estética um ramo da filosofia, até pioneiros como Boyle e Newton, que viam o estudo da natureza como uma maneira de entender a natureza de Deus. Para mim, a relação entre as revelações do mundo físico e do mundo humano surgiram claramente num dia em que eu estava em Vancouver, no estúdio de filmagem da série de TV MacGyver. Eu escrevera o episódio que eles estavam filmando, dava instruções aos contrarregras e cenógrafos sobre a aparência de um laboratório de física de baixas temperaturas. De repente, em meio àquelas discussões técnicas, pela primeira vez encarei o fato de que os homens não estão acima da natureza. Nós nascemos e morremos como as flores ou os tentilhões de Darwin. Tudo começou com a transferência de uma ligação telefônica do departamento de produção para mim, no estúdio. Naqueles dias, antes de qualquer garoto de 12 anos dispor de um telefone celular, não era comum receber uma ligação no estúdio, e normalmente os recados telefônicos chegavam horas depois, garatujados em pedaços de papel. Recados do tipo: Leonard, ilegível, pede para você, ilegível. Disse que é urgente. Ligue para ele em ilegível. Daquela vez foi diferente. Daquela vez, um assistente de produção me trouxe um telefone. Do outro lado da linha, um médico do hospital da Universidade de Chicago me informou que meu pai tivera um derrame e estava em coma, sequela de uma cirurgia realizada meses antes para reparar a aorta. No final da tarde eu estava no hospital, olhando para meu pai deitado de costas, olhos fechados, tranquilo. Sentei a seu lado e acariciei seus cabelos. Ele parecia cálido e vivo, como se estivesse dormindo, como se pudesse acordar a qualquer momento. Sorrir ao me ver, estender o braço para me tocar e perguntar se eu não queria dividir um pão de centeio com arenque defumado no desejum. Conversei com meu pai, disse que o amava, mais ou menos o mesmo que eu diria, muitos anos depois, aos meus filhos adormecidos. Contudo, o médico enfatizou que meu pai não estava dormindo. Não podia ouvir minha voz, avisou o médico. Ele falou que a imagem do cérebro de meu pai indicava que ele estava quase morto. Parecia que o seu corpo tépido era só uma fachada, como o laboratório de física de MacGyver, em boa forma no exterior, mas apenas um invólucro, incapaz de qualquer função significativa. O médico me advertiu que a pressão sanguínea de meu pai iria cair gradualmente. A respiração iria diminuir até ele morrer. Naquele momento eu detestei a ciência. Queria que aquilo estivesse errado. Quem eram esses médicos e cientistas para saber o destino de um ser humano? Teria dado qualquer coisa, tudo, para ter meu pai de volta, ou para ter meu pai de volta só mais um dia, por uma hora, ou até por um minuto, para dizer que o amava, para me despedir.
Mas o fim aconteceu exatamente como o médico disse que aconteceria. Estávamos em 1988, e meu pai tinha 76 anos. Depois de sua morte, nossa família sentou a Shiva, o que significa que aderimos ao tradicional período de 7 dias de luto durante o qual você reza 3 vezes por dia e não sai de casa. Toda a minha vida nós tínhamos conversado na nossa sala de estar, mas agora eu estava lá, e ele era apenas uma lembrança. Eu sabia que nunca mais conversaria com ele. Graças à nossa jornada intelectual, eu sabia que os átomos dele continuavam a existir, sempre existiriam, mas também sabia que, ainda que não tivessem morrido com ele, seus átomos agora estavam dispersos. A organização do ser que conheci como meu pai não existia e nunca mais existiria, a não ser como uma sombra na minha lembrança e na lembrança de outros que o amaram. E eu sabia que, em mais algumas décadas, o mesmo aconteceria comigo. Para minha surpresa, eu agora sabia que o que havia aprendido com minha batalha humana para entender o mundo físico não me deixara insensível, mas me dava força. Ajudou-me a superar minha dor, a me sentir menos sozinho, por ser parte de alguma coisa maior. Abriu meus olhos para a insondável beleza da nossa existência, sejam quantos forem os nossos anos de vida. Apesar de nunca ter tido oportunidade de cursar o ensino médio, meu pai também tinha muita curiosidade e admiração pela natureza do mundo físico. Uma vez eu lhe disse, durante uma de nossas conversas na sala de estar, quando eu era jovem, que um dia escreveria um livro sobre isso. Finalmente, décadas depois, aqui está ele.